Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 9 de abril. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do desembargador Ciro Darlan do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele é um dos investigados da fase 2 da Operação Plantão. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Supremo Tribunal Federal já recebeu mais de 800 processos relacionados à Covid-19. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, assegura que estados, Distrito Federal e municípios podem adotar medidas contra a pandemia. E saiba mais sobre os direitos dos idosos em tempos de coronavírus. O novo coronavírus já matou 941 pessoas no Brasil. O número de infectados pela doença é de 17.857. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade é de 5,3%. E a Covid-19 chegou ao sistema penitenciário da capital federal. A Secretaria de Segurança do DF informou hoje que foram registrados 10 casos do novo coronavírus em agentes de execução penal. Além disso, um preso do Centro de Detenção Provisória também está com a doença. O reeducando apresentou sintomas leves e foi removido para o bloco 6, no pavilhão disciplinar da unidade prisional. Os outros internos da cela em que ele estava estão sendo monitorados e foram igualmente isolados dos demais. E vamos atualizar então o número de processos a respeito do novo coronavírus que já chegaram aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos então para a tela? Vamos ver aqui, ó, já são 807 processos, 604 sobre habeas corpus e 567 decisões. Bom, essa tela aqui, para acessar esse painel, é só você ir lá na internet, digitar stf.jus.br e clicar no banner sobre os processos da Covid-19. Bom, vamos lá. Com autorização do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Plantão Fase 2, para combater organização criminosa suspeita de vender decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Cerca de 60 policiais federais cumpriram 4 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão nos estados do Rio e de Santa Catarina. Uma das ações foi na casa do desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, determinou o afastamento do desembargador do tribunal. O tempo de afastamento é de 180 dias. A medida é referente à Operação Plantão, que investiga a venda de sentenças pelo desembargador. Ciro Darlan é acusado de corrupção passiva, porque teria recebido 50 mil reais em troca de uma decisão favorável a uma milícia carioca. O Poder Judiciário autorizou hoje o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão contra outros investigados. Apesar de ter determinado o afastamento de Darlan do cargo, o ministro Luiz Felipe Salomão negou o pedido de prisão contra ele feito pela Polícia Federal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse em nota que não comenta a decisão do STJ. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, admitiu a participação de 6 centrais sindicais no julgamento de ação contra a medida provisória que alterou regras trabalhistas. As entidades vão apresentar informações sobre os impactos para os trabalhadores do programa emergencial, que permite a redução de jornada e de salários durante a pandemia do novo coronavírus. Sobre este ponto, a decisão do ministro, Lewandowski, determinou que os acordos individuais só são válidos com a concordância dos sindicatos das categorias. O caso agora vai ser analisado pelo plenário do STF na próxima quinta-feira, dia 16, em sessão por videoconferência. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assegurou que os governos estaduais, distrital e municipais têm competência para adotar medidas restritivas durante a pandemia da Covid-19. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Olá, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, o ministro Alexandre de Moraes disse que, em momentos de crise, é absolutamente necessário um fortalecimento da união e uma ampliação da cooperação entre os 3 poderes da República no âmbito de todos os entes federativos. Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, no âmbito da União, do DF, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, como instrumentos imprescindíveis para a adoção de medidas pelas lideranças
na busca do interesse público. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela foi proferida num pedido que foi feito na semana passada e que a gente comentou aqui no Jornal da Justiça, feito pelo Conselho Federal da OAB, que questionava algumas ações e omissões do governo federal no enfrentamento da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Naquela ocasião, o ministro Alexandre de Moraes teria determinado que o presidente da República apresentasse com urgência, já que se tratava de um pedido de medida cautelar, sobre o pedido da OAB. E a Advocacia Geral da União, como representante da presidência, apresentou as ações que o governo tem implementado no combate a essa pandemia causada pelo coronavírus. Segundo a AGU, já foram 13 medidas provisórias editadas, 17 decretos, 2 leis, além de vários outros projetos e ações também governamentais. O ministro Alexandre de Moraes, na decisão proferida em sede de medida cautelar, portanto, ainda precisa do referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal para que ela continue produzindo efeitos, o ministro considerou que os estados, o Distrito Federal e os municípios têm sim competência constitucional para adotar essas medidas restritivas e que não pode o governo federal unilateralmente determinar de forma diversa. Então, é possível que esses entes da federação, por força da própria Constituição, estabeleçam medidas de restrição em relação à circulação de pessoas, a suspensão de aulas escolares e de comércio, determinem o distanciamento social como medidas de proteção e de realização, de concretização da saúde pública, que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, é um dever de todas as autoridades no Brasil. Na decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, ele ainda lembrou as competências fixadas pela própria Constituição entre os entes federativos e disse: dentre as competências comuns administrativas entre a União, os municípios e o Distrito Federal, está a promoção da saúde e da assistência pública. E na competência legislativa, diz que União, estados e municípios podem legislar sobre proteção e defesa da saúde e que os municípios podem complementar, suplementar, é a palavra trazida pela Constituição, essas leis estaduais ou federais, de acordo com o interesse local. Para finalizar, o ministro disse: não pode, portanto, que o governo federal determine de forma contrária ao que os governadores e prefeitos têm decidido acerca dessas medidas restritivas que, de forma eficaz, têm reduzido o número de infecção e de óbitos. São medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e que, inclusive, comprovadas por estudos científicos. A decisão foi deferida, de forma parcial, porque eram vários os pedidos feitos pelo Conselho Federal da OAB, mas em muitos deles o ministro considerou que se tratavam de medidas administrativas e que não cabe ao Poder Judiciário interferir nessas medidas adotadas pelo chefe do Poder Executivo Federal, já que ele deve fazê-lo de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Como eu disse, essa decisão ainda deve ser discutida em plenário no Supremo, porque foi adotada em sede de medida cautelar, em arguição de descumprimento de preceito fundamental. É com você, Mariana. Tá certo, Karina. Muito obrigada pelas suas informações. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, julgou inviável um pedido do município de Teresina, no Piauí, para proibir o funcionamento de uma fábrica na região. O argumento do município de Teresina para buscar o Supremo Tribunal Federal é de que a permissão dada pela Justiça violaria a competência municipal para determinar questões ligadas à saúde pública e medidas de enfrentamento à Covid-19. A permissão para a fábrica funcionar foi dada pelo Tribunal de Justiça do Piauí, com uma condição, de que todas as normas de combate à Covid-19 fossem seguidas. Na decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que possíveis restrições no direito de ir e vir e em deslocamentos entre estados e municípios devem seguir protocolos técnicos. O ministro ressaltou ainda que os órgãos públicos devem agir de forma coordenada, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Daqui a pouco, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspende prorrogação de datas de pagamento de impostos estaduais. E a TV Justiça está exibindo programas especiais sobre o aniversário de 60 anos de Brasília, que vai ser comemorado no dia 21 deste mês. Estamos mostrando a história de personagens marcantes da capital federal, como o José Cavalcante, presente no dia da inauguração da cidade. Você vai ver em instantes.
Justiça é tratar o outro com igualdade, sem discriminação, sem fazer distinção das pessoas. Cabe a cada tribunal a definição dos serviços essenciais, bem como a adoção de outras medidas urgentes para a preservação da saúde de seus servidores. Com esse entendimento, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, arquivou um pedido de edição de norma para que os órgãos judiciais não sejam obrigados a cumprir mandados na falta de equipamento de proteção para oficiais de justiça. Mais detalhes com a repórter Fernanda Porto. O pedido com caráter de urgência foi apresentado pela Federação Nacional de Associações de Oficiais de Justiça e pela Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil. A alegação foi de que, diante da pandemia da Covid-19 e dos riscos de contaminação, deveria ser editada norma que tira a obrigatoriedade dos órgãos de justiça de cumprir mandados. Isso nas situações em que os tribunais não tenham condições de fornecer equipamentos de segurança aos oficiais de justiça, como luvas, máscaras e álcool em gel. Ao analisar o caso, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, arquivou o pedido. Para ele, cada tribunal tem autonomia para instituir regras e medidas de contenção do novo coronavírus e preservação da saúde dos servidores públicos e também da manutenção de serviços essenciais. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória nesta quarta-feira para regulamentar o reembolso de eventos culturais e serviços turísticos afetados pela pandemia. A MP define que, na hipótese de cancelamento de serviços, como reservas de hotel e eventos, as plataformas digitais de venda de ingressos, o prestador do serviço ou a empresa responsável não serão obrigados a reembolsar em dinheiro os valores pagos pelo consumidor. Isso desde que assegurem a remarcação do serviço cancelado ou disponibilize crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços ou eventos. A medida provisória tem validade de 60 dias, mas não está valendo, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Prefeito do município de Maruim, em Sergipe, é condenado pelo Superior Tribunal de Justiça por improbidade após contratações ilegais no município. De acordo com o Ministério Público de Sergipe, Jefferson Santos de Santana celebrou 280 contratos temporários de trabalho sem concurso, aumentou indevidamente o número de cargos comissionados do município e nomeou 22 parentes para cargos na prefeitura. Para o Tribunal de Justiça do Estado, a contratação temporária de servidores e a prorrogação sem concurso são amparados por lei municipal e, por isso, não configuram improbidade administrativa. A Justiça Estadual também considerou que as medidas foram adotadas para que a população não ficasse sem serviços essenciais de saúde, educação e segurança. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Francisco Falcão, ressaltou que a jurisprudência da Corte entende que não se exige comprovação de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário para configurar a improbidade administrativa, apenas a ciência da ilegalidade e a prática de conduta que não obedeça à obrigatoriedade do concurso. Assim, a segunda turma condenou o prefeito pelo ato de improbidade e determinou o retorno dos autos para o Tribunal Estadual fixar as sanções. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou uma série de decisões que prorrogavam a data de pagamento de impostos estaduais. A medida foi do presidente do tribunal, desembargador Geraldo Pinheiro Franco. No entendimento do desembargador, se a prorrogação dos prazos de vencimento fosse mantida, haveria risco à atuação do Estado de São Paulo no combate à Covid-19. O desembargador elogiou a atuação dos juízes que permitiram a prorrogação dos prazos, mas destacou que a atuação no combate à propagação do vírus deve ser feita de forma harmônica. Com essa decisão, os prazos de vencimento das contas ficam mantidos, mesmo com o estado de calamidade pública. A seguir, saiba mais sobre os direitos de uma parcela da população que sofre bastante com o novo coronavírus, os idosos. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. A Vara da Infância e da Juventude de Brasília lançou o projeto Em Busca de um Lar. Não saia daí. Justiça é você dar o que merece, sabe fazer o bem a quem merece. Nesse
Nesses tempos de coronavírus, as pessoas mais velhas precisam ainda mais de atenção e proteção. O direito do idoso está aí para lembrar que nossa sociedade não esqueceu quem fez tanto pela construção do nosso país. Ele tem nome de índio, isso mesmo, Índio Brasil José de Freitas. O militar aposentado de 88 anos que mora em Brasília segue uma rotina de isolamento como milhões de brasileiros, sobretudo os idosos, do grupo de risco do coronavírus. Em casa, ele continua se dedicando a duas paixões: o rádio amador. Hoje estamos aqui com um período chuvoso. E o violão. Mas com a pandemia de coronavírus, seu índio teve que mudar um pouco a rotina. Saía para dar as voltas impositivas de farmácia, supermercado. Eu passava na casa dos filhos quando podia. Hoje é só olhar para os sapatinhos deles aqui, ó, primeiro sapatinho na vida deles, e ficar lembrando deles. Mas o dia de ir na casa deles, esse vai voltar com certeza. Os filhos agora monitoram o pai e a mãe de longe e não deixam faltar nada dentro de casa. A recomendação é ficar em casa, porque isso vai passar. Já tivemos tantos episódios de pestes e tudo mais do correr de tanto tempo, do século passado, e elas foram vencidas. Os direitos de quem tem 60 anos ou mais estão previstos no Estatuto do Idoso, que diz: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar aos idosos o direito à vida, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. Segundo o texto, o idoso goza de todos os direitos fundamentais para a preservação da saúde física e mental. O Estatuto do Idoso prevê penas que podem chegar até a 12 anos de prisão, isso em caso de morte, para aqueles respeitar direitos de idosos. Em tempos de pandemia, a Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso do Distrito Federal tomou algumas providências para a garantia de direitos. O Ministério Público também solicitou à Secretaria da Saúde e à Secretaria de Desenvolvimento Social que disponibilizassem para os profissionais que trabalham nessas instituições equipamentos de proteção individual, tais como máscaras, luvas e álcool gel. Seu índio diz se sentir amparado, protegido e de dentro de casa toca violão no dia do aniversário da mulher, Dona Rita, de 78 anos. Do lado de fora, os parentes e vizinhos cantam parabéns para você. Muitos anos de vida. Que legal. Bom, a gente viu agora como o idoso que está aposentado passa pela pandemia. Mas e os idosos que ainda trabalham, que não atingiram a segurança de uma aposentadoria? Como fica a situação deles? Sobre isso, a repórter Viviane Novaes falou com o advogado Diego Cheruli, especialista em direito previdenciário. Essa é uma questão muito complicada porque é tudo muito novo no direito. O direito moderno ainda não passou por isso, né? Então, nós temos aqui uma série de legislações, por exemplo, previdenciárias e assistenciais, que vão ter que ser reinterpretadas. A pessoa idosa que trabalha, está em trabalho ativo, está empregada, ela vai poder continuar a trabalhar? Vai poder continuar trabalhando? Se não pode, ela está incapaz. Porque o conceito de incapacidade é quando uma situação mórbida, uma causa mórbida, impede a pessoa de continuar exercendo, por meio de uma atividade laboral, e mantendo a própria subsistência. Então, se a pessoa não consegue manter a própria subsistência por meio do trabalho, porque, por exemplo, ela tem que ficar em isolamento social, ela passaria a ter direito a um auxílio-doença, pago pelo INSS ou pelo serviço público coligado. Isso se não houver as hipóteses de teletrabalho, ou de home office, ou de outras formas de exercício do trabalho e manutenção da remuneração. Com a pandemia de coronavírus, que iniciativas a gente vê aí no Brasil do poder público e da justiça para tentar garantir os direitos dos idosos? O poder público já editou uma série de atos, né, que é inclusive muito fácil de consultar pelo site do Planalto, tem lá planalto.gov.br, mostra todos os atos do governo federal, desde portarias a decretos, medidas provisórias, projetos de lei, etc.
E hoje está um grande trabalho conjunto do Congresso Nacional com o Poder Executivo para proteger a pessoa idosa, em especial nessa situação de vulnerabilidade que citamos agora, do idoso que não consegue trabalhar. E aí, mas até agora não temos nenhuma proteção específica da pessoa idosa. E ainda está muito em discussão se vão pagar auxílio-doença para todos ou não. O Caixa Previdenciário estão tentando proteger nesse momento e aí dando benefícios auxiliares, né, como esse benefício emergencial que foi editado recentemente, aí, na semana passada, valor de R$600, mas nós sabemos que não atinge a todos. Além disso, tem a questão das medidas provisórias, como a 936, que prevê o teletrabalho, a redução da jornada de trabalho com uma redução proporcional do salário, mas nada falando da proteção específica da pessoa idosa. Então, o país ainda está em discussão, existem vários projetos de lei, várias emendas. Eu acho que nunca vimos tanto trabalho legislativo em tão pouco tempo e de altíssima qualidade, mas ainda não temos nada aprovado que, de fato, proteja a pessoa idosa. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos vai poder descontar o adicional de trabalho presencial de empregados colocados em home office devido à pandemia do coronavírus. A decisão é da presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Os empregados dos Correios incluídos na decisão são os que estão em trabalho remoto por fazerem parte do grupo de risco da Covid-19 e que possuem parcelas da remuneração relativas ao desempenho do trabalho em condições presenciais específicas. Durante o período de pandemia, essas parcelas poderão ser descontadas. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, acolheu parcialmente o pedido da empresa brasileira de Correios e Telégrafos e suspendeu o liminar de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins. A determinação do desembargador impedia esse desconto. A ministra ressaltou que as parcelas do adicional de atividade, funções de atividade especial e adicional por trabalho aos finais de semana são diretamente relacionadas ao desempenho do trabalho presencial e podem ser suprimidas quando a condição não existir. Segundo a presidente, a medida não suprime ou reduz o salário, incide apenas sobre as parcelas adicionais. A ministra Cristina Peduzzi ressaltou ainda que a empresa teve gastos substanciais com a adaptação das condições de trabalho por exercer atividade essencial no cenário de combate à pandemia, ao garantir a entrega de mercadorias destinadas ao atendimento de outras atividades essenciais. No recurso ao TST, além de pedir a suspensão da liminar, a empresa pediu que a medida fosse estendida às tutelas de urgência deferidas em outras ações coletivas, mas esse pedido foi indeferido por questões processuais. E uma última notícia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou o pedido da Câmara Municipal de Turmalina contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A instalação de comissão para caçar o prefeito do município foi suspensa pelo tribunal. Toffoli manteve a decisão do Tribunal Paulista, que suspendeu o processo administrativo, já que diversas ilegalidades teriam sido cometidas na instalação. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é 992606116. Daqui uns 5 minutinhos eu te espero no especial Coronavírus, que hoje fala sobre alimentação em tempos de isolamento. Eu volto já já. Uma ótima noite para você.